Agora vamos dar seguimento com a sócia Karin Ebaide, onde vamos falar de algumas dicas pensando na boa preservação das relações comerciais e contratuais do negócio. Karen, a palavra é sua agora. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença virtual de todo mundo aqui, e em especial do senhor Luciano, que topou esse bate-papo aqui com a gente. Eu vou falar um pouquinho de como acomodar as relações privadas, as operações empresariais nessa fase de enfrentamento aí da crise trazida pela Covid, né? A crise afetou as empresas de forma diferente, dependendo do segmento. Considerando o mercado PET, tido como serviço essencial, como bem disse o senhor Luciano, embora não tenham sido afetados na sua integralidade, com a profundidade que alguns outros segmentos foram, também vem enfrentando muita dificuldade, especialmente porque quem compra e quem consome está em dificuldade, pois a renda do consumidor ficou mais restrita durante a pandemia, seja por cautela, incerteza aí do que vem pela frente, o medo de sair na rua e pegar o vírus, pela redução do salário, remuneração e até a perda de emprego, tá? Então, além dessa baixa de consumo, essa mudança de comportamento do consumidor, as empresas vêm tendo que se adaptar a essa nova realidade, né? Com menos empregados, horários reduzidos. E quando eu falo assim, falamos em empresas, entenda-se dentro do segmento da indústria ou pet shop de menor porte, tá? Toda a cadeia produtiva foi impactada, incluindo os distribuidores que compram da indústria, os representantes comerciais que fazem a intermediação de negócio, que vendem o produto, o fornecedor de matéria-prima, o pet shop com o seu mix aí de serviços e produtos. Então, mesmo com a essencialidade da atividade, o mercado foi impactado, né? Sem contar com aquele início turbulento da quarentena em São Paulo e também em outros estados, onde não se entendia direito a extensão dos decretos governamentais. Prefeito, governador, presidente da República divergindo em relação ao que podia ou não operar, né? Aí depois veio o Supremo o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo dizendo que prevalecia o que a municipalidade dizia, então foi um Deus nos acuda. As empresas, elas passaram, né, nesse início, a nos pedir quase que um manual de sobrevivência da crise, mesmo as que não fecharam as portas, né, os serviços essenciais. E aí o tempo foi passando e as coisas foram se ajustando, né, e a operação empresarial rodando com mais esclarecimentos em relação ao negócio, aos empregados, né, aos impostos, aí, a tributação. Eu não vou conseguir tratar aqui especificamente sobre o negócio de cada um de vocês que nos assistem aqui, mas a intenção é passar uma visão geral do que é possível ser trabalhado dentro do segmento para ajudá-los, tá? E para facilitar, eu separei aqui algumas perguntas que os nossos clientes têm feito aí para a nossa equipe civil, nesses últimos 2 meses, desde que quando começou a crise. Quais são os tipos de contratos que podem ser considerados como impactados pela crise? Os meus contratos, eles estão automaticamente suspensos? Eles continuam válidos? Eu preciso cumprir o contrato mesmo diante desse caso fortuito de força maior, imprevisível, enfim. Todos os tipos de contrato a gente pode considerar como impactado em sua execução pela crise, né? Conforme eu mencionei anteriormente, com a pandemia, diversas esferas do governo promulgaram seus respectivos decretos, estabelecendo restrição e fechamento, e o que impactou, mesmo os essenciais, né, sofreram algumas restrições, o que impactou diretamente no poder de compra. Isso acabou refletindo em toda a cadeia, né? Então, logo, foram impactados os contratos de locação, os contratos de fornecimento, os contratos de prestação de serviço, os contratos de plano de saúde coletivo, que geralmente tem um valor alto, né? Os contratos de TI, né, de licença de software também.
entre outros que fazem parte do dia a dia da empresa, né? Necessários, mas foram impactados. Então, respondendo a segunda pergunta que eu fiz, e que a gente recebe dos clientes aí, eles estão automaticamente suspensos? Continuam exigíveis? Não, eles não estão automaticamente suspensos e continuam exigíveis. Então, ou você cumpre ou você negocia, tá? Então, há uma outra pergunta que os clientes fizeram bastante, ainda fazem, se há alguma regra legal, alguma legislação específica estabelecida em razão para resolver a questão pontual aí da pandemia, diretamente. Não existe uma regra nova estabelecida em razão da pandemia que nos dê parâmetro, né, para estancar o problema. A exemplo do que houve no trabalhista e no fiscal, né, no tributário. Existe um projeto de lei que dispõe sobre as relações privadas, mas ainda não foi sancionado, tá? O que nós, advogados, utilizamos são parâmetros legais já existentes antes da pandemia e a jurisprudência, né, que está vindo aí do judiciário. Entenda-se como jurisprudência as decisões judiciais que vieram durante a pandemia, ou seja, nós sabemos o que os tribunais estão dizendo a respeito da crise, né? Logo, isso também é utilizado, a gente também utiliza como argumento de negociação, tá? E dentro desse cenário contratual, existem 3 possibilidades de modificação da realidade, dessa realidade contratual. Primeiro, renegociação de contrato. Segundo, possibilidade de revisão judicial do contrato. Terceiro, possibilidade de resolução judicial de contrato. Eu vou focar nas negociações nesse momento, porque o tema é muito complexo e longo, a gente não vai conseguir se aprofundar aqui até pelo tempo. Tá? Então, eu elegi aqui a renegociação, que é o que a gente está batalhando aí, trabalhando bastante com os nossos clientes, tá? Então, a negociação hoje é a palavra de ordem com os nossos clientes, né? Ressaltando que a razão maior da negociação é evitar a judicialização do problema. Mas como que você, empresário, pode fazer isso? Né? Pode negociar um contrato, enfim, um negócio. Em primeiro lugar, é importante que você empresário, olhe para a sua operação e tente, na medida do possível, olhar para a operação do outro, né, do seu parceiro comercial. Negociação de contrato e parceria comercial, nesse momento, muito mais do que os outros, né, nas outras crises, deve ser feito com muita responsabilidade e cautela, até para a sobrevivência geral, né? Lembrando que nós não estamos diante de uma crise setorial, nacional, é uma crise internacional. Por isso que a gente vem aconselhando os nossos clientes a não fazerem negociações generalizadas, entendeu? De forma genérica. É um trabalho de formiguinha mesmo. Olha para a operação, tenta enxergar soluções que sejam benéficas e estratégicas, né, para resolver o problema, tente proponha algo factível, né, para as duas partes, isso facilita o entendimento, isso demonstra boa-fé, isso fortalece o relacionamento com o seu parceiro, tá? E também, se a gente tratar todas as negociações com o mesmo parâmetro, a gente pode chegar numa situação de injustiça e até oportunismo. Né? Infelizmente, isso acontece e vem acontecendo aí com a crise, né? Necessidades reais e necessidades oportunas, tá? Mesmo porque, para a gente negociar, quando a gente pensa em negociação, para negociarmos com os parceiros comerciais, entenda como parceiro, o seu locador, o seu fornecedor, o seu prestador de serviço, entendeu? A primeira advertência, a primeira atenção que se deve ter é com o seu relacionamento comercial. Tem que ser preservado, até pensando aí para depois da crise, né?
E a gente já está ouvindo falar aí, até o seu Luciano comentou que muita coisa vai mudar, vai, né? As pessoas estão falando de que vai voltar ao normal e já estão falando de um novo normal. Como será que vai ser esse novo normal, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E como que você, empresário, pode negociar, iniciar uma negociação? Entender o que é possível, o que não é possível negociar, o que é factível ou não, né? O que pode ser feito, o que pode ser falado, o que pode ser escrito, né? Então, de que forma que a gente está ajudando aqui os nossos clientes, a nossa equipe? Primeiro, a gente levanta todos, com os clientes, né? Levantamos todos os contratos impactados, fizemos algumas reuniões com os clientes em conferência, assim como a gente está aqui, e conversamos a respeito dos contratos, indicamos o fundamento legal dessa negociação. Alguns contratos a parte se responsabiliza pela obrigação, mesmo em caso fortuito de força maior, tá? É importante para uma negociação, pensar numa negociação, mas saber o que você está negociando e se você pode, qual o fundamento, né? E aí partimos para a notificação extrajudicial da outra parte, tá? Essa notificação extrajudicial a gente faz da seguinte forma: ou o próprio escritório envia, ou o próprio cliente envia. Isso a gente trata diretamente com o cliente, porque em algumas relações comerciais nós ficamos como jurídico na retaguarda, mas não aparecemos numa reunião comercial. Por quê? Por conta até da afinidade comercial entre as partes, né? Mas, embora a gente fique aí na retaguarda. Então, uma vez negociado, depois de negociado, as partes se reúnem, enfim, chegam aí a um consenso, essa negociação é formalizada. Uma questão importante também da negociação: eu não negocio somente o pagamento ou a forma de pagamento. Eu posso negociar todas as condições comerciais impactadas, eu posso repactuar o negócio. Não é só o preço, não é só o parcelamento do aluguel que eu posso pedir, eu posso repactuar todo o negócio, tá? Exemplos de algumas negociações que nós fizemos, né? Mudamos modelos de negócio, inclusão de cláusula de confidencialidade. A gente sentiu com alguns clientes uma preocupação muito grande em relação à confidencialidade. Sempre tivemos essa preocupação e sempre passamos para os nossos clientes, mas ficou muito mais forte agora durante a pandemia. Acredito que seja por conta aí do home office, as pessoas trabalhando em casa com informações confidenciais, né? E até a rescisão do contrato. O negócio pode não ser tão interessante comercialmente para você, perder o encanto comercial, né? De investimento. Exemplo de rescisão: eu sou, por exemplo, um empresário do segmento, fiz uma locação de um imóvel grande para construir um pet shop, né? Loquei um espaço grande. Aí a gente pensa o seguinte: será que ainda é interessante nesse momento um empreendimento de grande porte, né? Eu preciso olhar para o mercado, eu como empresário, né? E para as minhas possibilidades. E quais são as alternativas? Eu já assinei o contrato, já combinei com a parte, já contratei prestador de serviço, já fiz todo o trabalho de marketing, enfim. O que pode ser feito? O que pode ser negociado? Existem algumas alternativas, tá? Eu posso repactuar o negócio, né? Posso renegociar o aluguel. Como? Entra em contato com o locador, dizendo: olha, eu estava com um projeto para inauguração, por exemplo, em outubro, setembro, sem chance de tocar esse projeto para esse ano, eu vou precisar provavelmente de um tempo maior, enfim. Renegocie esse aluguel com carência ou desconto, enfim. Eu posso desmembrar o imóvel, se for possível, né, e constituir algo menor, tá? E eu posso também rescindir o contrato, né? Não consegui seguir com a operação, não tenho condição nem de pensar em uma inauguração, em construir alguma coisa para 2021, 2022, eu posso
simplesmente rescindir. Então, são várias alternativas dentro de uma negociação, tá? E ainda pegando o gancho das locações, os nossos clientes nos perguntaram muito também se existe algum parâmetro de negociação especificamente para esse tipo de contrato. Né? Porque as pessoas ouvem dizer na mídia, as redes sociais, enfim, que o judiciário está dando desconto enormes, que um locador consegue, um locatário de um segmento consegue, o outro não, enfim, os nossos clientes têm perguntado. Não existe um parâmetro, é negociação pura. Eu vou passar aqui alguns exemplos das negociações que nós fizemos, né? Conseguimos desconto de 10% a 50%, teve caso de 60%, né? Dependendo do negócio. Em alguns casos, essa diferença do desconto foi jogado para dezembro, ou para o próximo ano, outros foram perdoados, outros locadores perdoaram esse desconto, né? E o que a gente sentiu? Os locadores, eles resistem um pouco em aceitar desconto de empresas que estão operando durante a pandemia. Mas nós também conseguimos aqui, com alguns clientes supermercadistas, varejistas, que cabe perfeitamente dentro do mercado pet também, né? E como que nós fizemos? Nós demonstramos que, embora estejam de portas abertas ao público, sofreram restrições, né? A margem de lucro caiu, para alguns, os funcionários foram afastados, com atestados ou sem atestados, a gente teve vários aí, né, com funcionários afastados com suspeita de ter pego o vírus, enfim, sem uma certeza, enfim. E a questão do transporte também, teve cidade que não tinha transporte público, né? Um cliente nosso tinha que buscar e levar com a própria empresa, com o veículo próprio, é um supermercado. Então, assim, e nós conseguimos uma redução aqui significativa para ele. Um outro exemplo que nós tivemos de um cliente que em fevereiro alugou um galpão para a expansão da empresa, é um distribuidor, ele precisava aumentar o estoque, enfim. E em março, já no início da pandemia, ele resolveu rescindir por conta das dificuldades de caixa, ele não tem condições de continuar sem, enfim, me endividar, né? O locador, estrategicamente, sugeriu que ele ficasse e voltasse a pagar o aluguel com desconto a partir de outubro. Ele aceitou, tá? Pode ser que em outubro ele tenha que sentar novamente para negociar ou rescindir o contrato, mas foi dada essa chance, porque também é interessante para o locador negociar e manter alguém no imóvel, porque provavelmente ele vai ter dificuldade de alugar para outros se esse cliente sair de lá, tá? E ainda exemplificando o que dá para ser negociado, né, as negociações que nós fizemos aqui, fizemos algumas negociações com planos de saúde, tá, onde os valores são altos. Esses a gente sentiu também um pouco de dificuldade, principalmente nessa época, né, em que as pessoas podem utilizar mais por conta do temor causado pela Covid-19, né, até da necessidade de utilização do plano, mas também conseguimos descontos significativos, progressivos, assim, foi bem interessante. Então, a gente teve alguns exemplos aqui de sucesso de negociação. Tá? E aí, como que, feita a negociação, como que a gente formaliza essas negociações, né? É importante formalizar, porque caso você precise utilizar essas informações no futuro, né? A formalização desses acordos, dessa negociação, elas podem se dar através de aditamentos contratuais, termos de rescisão ou termos de transação. Aditamento é quando você altera alguma condição comercial do contrato, né? Parcelamento de valor, de preço, carência de aluguel, mudança de escopo do contrato, inclusão da cláusula de confidencialidade. E o termo de rescisão ou de extrato é quando finaliza a negociação, finaliza a relação comercial entre as partes, né? O negócio passou a não ser mais interessante, ou as partes não chegaram a um acordo, o locador, por um contrato de locação, o locador prefere que o locatário desocupe o imóvel, né? Então, fazemos aí através do termo de rescisão. E o termo de transação é para contratos, geralmente para contratos não escritos, né? Encerramentos de
de negociações verbais aí, né? Então, é importante. É importante dizer também que essas negociações durante a pandemia, elas estão sendo feitas, a formalização, né, desculpa, dessas negociações estão sendo feitas também eletronicamente, através das assinaturas digitais ou eletrônicas. As assinaturas digitais você precisa do certificado digital, as eletrônicas não. Existem empresas específicas que prestam esse tipo de serviço. É uma contratação, do ponto de vista jurídico, seguro. Ah, mas e se eu não conseguir documentar dessa forma, né? Eu tiver dificuldade de documentar, enfim, tiver dificuldade aí com a tecnologia, enfim, formalize por e-mail, tá? Depois, se for necessário para a validade da operação, você celebra um documento mais formal. O que não pode é deixar no plano a negociação no plano verbal, tá? E mesmo no e-mail, é importante dizer que posteriormente será celebrado um documento formal, tá? É um exemplo dessa formalidade, o contrato de locação, o seu contrato de locação que foi registrado na matrícula do imóvel. Por que você registra o contrato? Para proteger seu ponto comercial, né? Se você adita esse contrato e muda alguma condição, é importante que você registre esse contrato também. E alguns cartórios de registro de imóveis não aceitam o contrato eletrônico, infelizmente, tá? E nem um e-mail. Então, depois precisa documentar para a gente ir lá no cartório registrar, tá? Bom, e se o meu parceiro comercial não quiser negociar comigo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para obrigar? Não tem nada que possa ser feito para obrigar o parceiro a negociar, tá? Nesse caso, encerra-se a possibilidade de negociar extrajudicialmente com outra parte, e aí partimos para a judicialização do problema, né? Que é o ajuizamento de uma ação revisional de contrato, né? Ou uma resolução do contrato, dependendo do caso, tá? Então, é isso, gente. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí para o entendimento de vocês e estou aqui à disposição. Como você bem explicou, eu acredito que, considerando essas relações contratuais, comerciais, a palavra de ordem, como você mesma disse, tratar tudo com muita responsabilidade e com cautela, né? Haja vista que essas questões comerciais, contratuais, isso envolve desde o micro, do pequeno, do médio, até as empresas de grande porte, tá? Obrigado pelas suas explicações, acredito que realmente foi de grande valia aí para os nossos participantes.